Em um planeta chamado Nibiru, que orbita o nosso sistema solar, vivem os Anunnaki, uma antiga raça de seres tão desenvolvidos e poderosos que seriam considerados deuses aos olhos humanos. Mas até os grandiosos Anunnaki estavam sofrendo com as terríveis condições climáticas de seu planeta. Uma grande fenda havia se formado na camada de ozônio de Nibiru e a cada década que se passava, essa fenda aumentava ainda mais, causando um efeito de aquecimento global que destruía as plantações e a vida animal. Os Anunnaki então descobriram que despejar partículas de ouro em pó na atmosfera fazia com que a fenda desacelerasse a sua expansão e até mesmo retrocedesse um pouco em tamanho. No entanto, Nibiru era um planeta pobre em minerais e o ouro era extremamente raro. Não levou muito tempo para que a falta de alimentos gerasse revolta entre a população. Grupos de rebeldes formavam-se para desafiar o governo central de Nibiru e uma onda de caos estava prestes a eclodir em todas as cidades do planeta. Os rebeldes eram liderados por Alalu, que apesar de fazer parte da linhagem real de Nibiru, não desfrutava de uma boa relação com seus parentes. Buscando aplicar um golpe de estado, Alalu atacou e tirou a vida do rei de Nibiru e reivindicou o trono para si. Porém, havia um herdeiro por direito da linhagem ao trono, o príncipe Anu. Um duelo público foi organizado para decidir quem seria o novo soberano de Nibiru. Anu e Alalu lutaram desarmados, e após uma luta acirrada, Anu sagrou-se vencedor e o novo rei de Nibiru. Alalu seria julgado por suas ações, mas antes que sua sentença fosse decretada, Alalu conseguiu roubar uma nave e fugir de Nibiru. O rei Anu decidiu que o exílio já seria punição suficiente para Alalu e resolveu dedicar seus esforços para salvar seu planeta. Anu percebeu que a única solução viável seria buscar o precioso ouro em outros corpos celestes. Muitas expedições espaciais foram realizadas para os planetas mais próximos de Nibiru, mas os resultados foram decepcionantes, já que os veios de ouro encontrados continuavam escassos. Quando já restavam poucas esperanças, uma grande descoberta foi feita. No terceiro planeta mais próximo do Sol, um verdadeiro paraíso foi encontrado. A maior parte do planeta era coberta de água, com grandes porções de terra que abrigavam uma enorme diversidade de vida animal e vegetal. E o mais importante para os Anunnaki, havia muitos minérios para serem explorados, incluindo o precioso ouro. Para o espanto de toda a corte real de Nibiru, o responsável por fazer essa descoberta foi o exilado Alalu, que graças à sua grande contribuição foi perdoado por seus crimes. Os Anunnaki deram a esse planeta o nome de Ki, mas futuramente receberia o nome de planeta Terra. Os Anunnaki escolheram uma região que hoje seria conhecida como a Mesopotâmia para construir uma cidade maravilhosa, a qual deram o nome de Eridu. O filho mais velho do rei Anu, chamado Enki, ficou como responsável da cidade de Eridu, enquanto seu pai permanecia como governante do planeta Nibiru. Após 7 dias de trabalho árduo, os Anunnaki concluíram a construção da cidade de Eridu. Os Anunnaki começaram os processos de extração do ouro, que uma vez coletado em boa quantidade, era enviado para Nibiru. Como a mineração de ouro era um processo árduo e penoso, os Anunnaki decidiram fazer o uso de mão de obra forçada, de uma outra raça alienígena chamados de Igigi, que há muito tempo atrás foram derrotados em batalha e dominados pelos Anunnaki. Após algumas centenas de anos, o planeta Nibiru estava praticamente restaurado graças às grandes quantidades de ouro extraídas da Terra. Mas os Igigi já não suportavam mais sofrer nas minas de ouro e organizaram uma grande rebelião. Inevitavelmente, uma guerra foi travada entre os Anunnaki e os Igigi.
A cidade de Eridu ficou bastante danificada e muitas minas de ouro acabaram desmoronando. Mesmo com sua coragem e determinação, os Igigi não podiam se igualar aos Anunnaki em força e tecnologia, e em pouco tempo foram subjugados novamente. No entanto, os Anunnaki perceberam que os Igigi já haviam contribuído muito para restaurar Nibiru e que forçá-los a trabalhar mais só resultaria em outras rebeliões. Assim, uma nova solução teria que ser criada. A solução encontrada pelos Anunnaki foi a criação de uma nova raça de seres vivos capazes de trabalhar e aprender, mas inferiores aos Igigi em termos de força e tamanho. Com esse propósito, os Anunnaki utilizaram o ventre de uma fêmea primata que habitava as florestas e, fazendo uso de sua tecnologia avançada, a inseminaram com a essência dos Anunnaki. No entanto, os resultados foram grotescos e monstros aterrorizantes como ciclopes, górgonas e gigantes de 2 cabeças surgiram desse experimento. Estava claro que o método de concepção usado não traria bons resultados. A outra alternativa foi fertilizar a essência de um macho primata e depois de modificar seu DNA e inseminar o ventre de uma mulher Anunnaki. Após alguns meses de espera, nasceu o primeiro bebê e recebeu o nome de Adamu. Sua pele era bronzeada com um tom avermelhado e, apesar de ser muito menor que os bebês Anunnaki, Adamu era a imagem e semelhança de seus criadores. Nascia assim o primeiro ser humano. Os Anunnaki também conceberam uma mulher chamada Eva para completar os requisitos necessários da procriação humana. Alguns séculos se passaram desde o nascimento de Adamu e Eva, e agora os seres humanos já formavam uma população considerável vivendo na cidade de Eridu. Os Anunnaki estavam satisfeitos com o desenvolvimento dos humanos, que em pouco tempo se mostraram capazes de minerar ouro, construir casas e até mesmo plantar e colher. Como recompensa por seus esforços, foi permitido aos humanos que eles frequentassem o Edin, o jardim sagrado criado pelos Anunnaki. A beleza das mulheres humanas começou a despertar o interesse de alguns Anunnaki, mas era terminantemente proibido que as 2 raças se relacionassem, até que o próprio Enki, rei da cidade de Eridu, acabou caindo nos encantos de uma mulher humana. Dessa relação nasceu um menino chamado Adapa, que amadureceu como um homem muito habilidoso e sábio, já que era filho direto de um Anunnaki de linhagem real. Adapa também teria uma vida mais longa que a maioria dos humanos, mas não seria imortal. Adapa casou-se com uma mulher chamada Atiti e juntos deram origem a uma nova linhagem de humanos, que seriam mais inteligentes que a geração anterior, mas os filhos de Adapa também herdaram a cobiça por ouro e o desejo de poder dos Anunnaki e, consequentemente, comportamentos violentos começaram a surgir entre os humanos. Os 2 filhos mais velhos de Adapa, chamados de Caim e Abel, eram os servos mais próximos dos Anunnaki e competiam entre si para ver quem conseguia agradar mais os seus senhores. Cansado de ser superado por seu irmão Abel, Caim esperou até estarem fora de vista de outras pessoas e, usando uma clava de madeira, assassinou seu próprio irmão. Nunca antes um homem havia matado outro, o que foi uma surpresa para os Anunnaki. Como punição, Caim recebeu em sua testa um símbolo que o marcava como assassino e foi exilado para sempre de Eridu, condenado a viver vagando eternamente pelo mundo sem nunca encontrar a paz para sua alma. Outros casos semelhantes ocorreram com o passar do tempo. E, contrariando as ordens dos Anunnaki, os homens passaram a procriar em excesso. Logo, a cidade de Eridu já não podia abrigar tantas pessoas e as fontes de alimento já estavam escassas no jardim do Edin. Como o planeta Nibiru já estava recuperado, não havia mais necessidade de minerar ouro em grande quantidade. Os Anunnaki então decidiram expulsar os humanos de sua cidade e jardim sagrado, condenando-os a viver nos campos e florestas.